gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia agora, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Localize aí. Livro do profeta Ezequiel. Deus é lindo e fiel. Capítulo de número 36. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36 e o versículo de número 33. Joga só um pouco de grave, só um pouco de grave. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. E o versículo de número 33. Deus lindo e Já fiel. está. Vamos ver? Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de toda a vossa maldade, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará, e em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passaram, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficaram de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantando o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse, eu farei. Glória a Deus. Eu, o Senhor, o disse, eu o farei. Glória a Deus. E eu digo amém. Amém. Como se assente, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá só um pouquinho de retorno, só um retorno para mim poder me ouvir melhor. Glória a Deus. Glória. Mais um pouquinho. Ajuda aí. Glória a Deus. Isso. Ficou bom. Obrigado. Se deixar assim, depois do culto, se deixar assim depois do culto, eu vou te dar um beijo, ou eu vou te dar uma trufa de chocolate. O que você quer, Fábio? A trufa, né? A mãe quer os dois. Diga glória a Deus, gente. É o primeiro que quer os dois.
A maioria dos sonoplastas, eles falam, eu não quero saber do meu beijo. Agora, se fosse a Sara, eu vou dar um beijo. Mas como é o meu, né, pastor? Né? Como é o meu, ninguém quer. Mas se fosse da baixinha, Obrigado, Deus abençoe, viu? Obrigado. É que a voz está muito cansada. Está gravando? Está gravando? Tá. Então deixa eu falar. É que a voz está muito cansada, de verdade. E tem hora que o pregador precisa entender uma coisa. Pergunte o quê? O pregador não pode ter inimizade com o sonoplasta. Não pode. Pode, varão? Pode não. Se ele quiser acabar comigo, ele acaba, varão. Acaba. Tem uns que, olha, diga misericórdia. Misericórdia. Não, pastor pregador? O pregador não pode ser e nem ter inimizade com o sonoplasta. Se ele quiser ali baixar e arrebentar com a minha garganta, ele arrebenta 2 minutos. É ou não é, gente? É. Mas graças a Deus, o sonoplasta da ADAC é crente. Deus abençoe. Eu queria tirar a gravata para tirar a gravata. Porque a gente nem todo formal, né? Verdade. Aí igual, ficar à vontade. Para também. Quer me despir, mano. Amém, estou em casa. Obrigado. Isso é uma bênção. Estava com saudade de você. Deus abençoe. Me ajude aí, tá bom? Em nome de Jesus. Meus irmãos, é com muita alegria que nós retornamos a essa casa de oração numa oportunidade tão boa quanto essa. O pastor Kleber conhece muitos, eu sei disso, muitos homens de Deus, pregadores do Evangelho, que poderiam estar aqui essa noite dando abertura nessa festividade de 3 anos da ADAC. Mas foi tocado por Deus, direcionado pelo Espírito, para nos trazer aqui nesse lugar. Aleluia. Então eu quero louvar a Deus por essa oportunidade aqui essa noite. Glória a Deus. Amém? Porque o que está acontecendo, pelo menos para mim, pastor Moisés, pelo menos para mim, o que está acontecendo aqui é algo eterno. Porque outros aniversários virão. Mas todas as vezes que falarem do 3º ano da DAC, que falarem quem pregou, ninguém nunca vai poder tirar isso de mim. Diga amém, gente. Então o que está acontecendo aqui essa noite para mim é algo eterno. Deus abençoe a vida do pastor Kleber. Muito obrigado. Deus abençoe. É um prazer poder estar aqui. Minha pastora também. Deus abençoe. Estava com saudade da senhora, viu? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Que o Senhor possa continuar cumprindo as suas promessas e os seus desígnios e manifestando a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Deus seja louvado pelos 3 anos da DAC aqui essa noite. Deus seja louvado. Obrigado pelo carinho, pela recepção. É a 2ª vez que nós viemos a essa casa de oração e somos muito bem recebidos. Obrigado, gente, pelo carinho, desde lá da porta até aqui ao altar. Deus abençoe. Estão de parabéns o corpo de obreiro, as recepcionistas, todo o corpo de obreiro dessa casa. Deus abençoe. Vocês estão de parabéns. Obrigado, viu, gente? Amém, gente? Amém! Que é isso, estou me declarando para vocês aqui. Glória a Jesus. Meu Deus, pastor Denis, olha isso. Deus abençoe. Prazer poder ver o pastor Denis também. Estou em débito com o pastor Denis. Não, estou sim em débito com o pastor Denis. Marcamos com ele. Meu pastor me ligou na hora. Só Jesus para dar graça. Mas eu vou pagar essa dívida, viu, pastor Denis? Nesse mês de outubro. Diga amém. Amém. Nesse mês de outubro eu pago essa dívida, viu, minha pastora? Em nome de Jesus.
Vou marchar com o varão naquela sala. Eita! Vou dar lugar naquela sala, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, quantos ainda querem ouvir uma palavra de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, olhe para mim, por favor. Eu preciso da sua atenção, porque a mensagem que eu trago hoje é uma mensagem muito profunda e muito linda da parte do nosso Deus. Existem mensagens que elas começam a 1000 por hora, é assim, a 1000 por hora. E no decorrer da mensagem existem muitas aplicações, muitos receba. Mas de antemão eu já quero antecipar, a minha mensagem essa noite vai ser uma história. Glória a Jesus. E a aplicação dela só vai ser no final. Aleluia. Então, se você desviar a sua atenção 1 minuto, você vai perder tudo. Então, você precisa se atentar agora no começo, para que você entenda o final dela. Amém, gente? Amém. Isso é fato. É por isso que muita gente não consegue assistir um filme. Porque todo filme ele precisa de pelo menos 15 minutos para construir a história. E os primeiros 15 minutos de cada filme é a construção do filme. Então, se você não pegar, você não vai entender o filme em nada. Quem entende isso, diga amém. Amém. Assim também é a pregação. Se você não pegar os primeiros minutos, você não vai entender o meio, também não vai entender o fim. Amém, gente? Amém. Então vamos lá, engatei a primeira. Vamos lá? O texto que nós acabamos de ler agora há pouco vem nos falando acerca de uma experiência que esse moço, por nome de Ezequiel, ele teve com o próprio Deus. Só que para falarmos aqui do capítulo de número 36, nós precisamos voltar só um pouquinho na história. Quanto tempo, pastor? 400 anos. Quantos anos? 400 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nação de Israel estava caída, desviada, apostatada da sua fé em Deus e se prostrando diante dos seus postes ídolos. Mas a Bíblia diz que o que a nação de Israel estava fazendo chegou com um aroma desagradável diante das narinas de Jeová. Jeová sentado estava, mas Jeová sentado não ficou. A Bíblia diz que Deus se coloca de pé no trono e Deus vai levantar um profeta. Pastor, e como é o nome desse profeta? É um moço por nome de Isaías. Deus olha para Isaías e diz: Isaías, profetiza para o meu povo e diga para eles que o que eles estão fazendo chegou com aroma desagradável diante das minhas narinas. Diga 2 coisas, Isaías. Primeiro, diga que eu sou um Deus que perdoa o pecado, mas eu não anulo a consequência do pecado. Diga para eles que se eles não pararem agora e se voltarem para a minha presença, a consequência do vosso pecado virá. E eu vou dizer para você como é que vai vir. Isaías olha e diz: como, Senhor? Olha o que Deus diz para Isaías: eu vou permitir que um homem forte, poderoso, sanguinário, com desejo de conquistar o mundo inteiro, se levante sobre a terra. Esse homem vai entrar dentro de Jerusalém, vai destruir tudo e vai pegar o meu povo de Jerusalém e levar para a Babilônia para passar um cativeiro de 70 anos. Quantos anos? 70. Diga, Isaías, esse vai ser o preço do vosso pecado. Mas também diga, Isaías, que eu sou um Deus misericordioso, que todavia que se o meu povo se abandonar do seu vosso próprio pecado, deixar os seus postes ídolos e voltarem para a minha presença e me adorarem novamente, diga para eles que o mal que eu disse que traria sobre eles, eu não trarei mais, porque eu sou um Deus de segunda oportunidade. A Bíblia diz então que Isaías vai profetizar para Israel. Só que detalhe, Isaías está profetizando 400 anos antes do cativeiro babilônico. Então desculpa minha franqueza, esse valeu glória a Deus, se liberando. Isaías está profetizando 400 anos antes do cativeiro. Então ninguém pode dizer que Deus não dá tempo para se arrepender, porque 400 anos é muito tempo para se arrepender. Mas a Bíblia vai dizer, engatei a segunda,
que o tempo se passou. O tempo se passou. Vem comigo, gente. O tempo se passou. Pastor, e o que aconteceu? A Bíblia diz que assim como Deus usou o profeta Isaías, assim vai acontecer. Vai se levantar sobre a terra um homem forte, poderoso, sanguinário, com desejo de conquistar o mundo inteiro. Alguém lembra o nome dele? Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor se levanta sobre a terra, ele quer conquistar o mundo inteiro. Mas a história diz que ele é um homem inteligente e estrategista de guerra. Então ele traça uma estratégia de domínio, meu pastor. E qual é a estratégia? Olha a estratégia dele. Ele diz o seguinte: não vou me preocupar com as pequenas nações, ainda que sejam maiores, mas eu vou me preocupar com as grandes nações, porque uma vez que as grandes nações caírem, as pequenas nações, vendo as grandes nações caindo, elas se renderão facilmente sem lutar. Então eu vou primeiro conquistar as grandes nações, porque as pequenas nações se renderão facilmente vendo as grandes nações caindo. Olha o plano dele. Então agora ele começa a buscar, pastor Cleber, para descobrir quem era a maior potência da sua época. E ele descobre que a maior potência da sua época era o povo do Egito, era o povo do Egito. Então ele olha para o seu general Nebuzaradan e diz: levantemos as nossas tropas, descemos até a terra do Egito e pelejemos contra o povo do Egito. Só que a história vai dizer, guarde isso que a gente vai usar, que quando Nabucodonosor sai da Babilônia para descer para a terra do Egito, ele desce por um caminho. Guarde isso. A história diz que ele desce até a terra do Egito, e quando ele chega na terra do Egito, ele vai guerrear contra o povo do Egito e vai vencer a guerra contra o povo do Egito. Essa guerra ficou conhecida mundialmente, chamada Guerra de Carquemes, ou a Guerra de Carquemis, se você preferir, que é a mesma coisa. Só que agora, depois de vencer essa guerra, minha pastora, contra o povo do Egito, ele precisa retornar para a Babilônia com essa vitória na sua mão. Só que você vai lembrar, só que a história sagrada diz que quando ele desce para o Egito, ele desce por um caminho. Mas na hora de voltar, pastor Denis, ele não volta pelo mesmo caminho que ele desceu. Não, pastor, não. A história diz que ele vai pegar um caminho diferente. Pergunte por quê? Porque no meio desse caminho que ele pega para voltar, tinha uma cidade. E alguém sabe o nome dessa cidade? Jerusalém. Quando ele está passando pela frente de Jerusalém, ele olha para o seu general Nebuzaradan e diz: porventura conquistamos Jerusalém? O general olha e diz: ainda não conquistamos Jerusalém. Então Nabucodonosor abre a sua boca e diz: e quem garante que no futuro próximo Jerusalém se levante e se recuse a pagar impostos ao Império Romano? Quem garante? A história diz que ele olha e diz: não era nosso projeto, não era nossa meta entrar e conquistar Jerusalém agora, mas já que estamos passando por aqui, entremos em Jerusalém e conquistemos Jerusalém. Por quê, pastor? Se não é outra glória, você libera. Para se cumprir o que Isaías profetizou 400 anos atrás. Por quê? Porque uma vez, aqui é para quem é pentecostal, eu sei que a DAC tem. Porque uma vez que a palavra saiu da boca dele, a palavra dele não cai por terra e não volta para ele vazia. Não é o meu foco. E eu também não tenho tempo para falar da primeira vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Não é o meu foco, e eu também não tenho tempo para falar da terceira vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Mas eu quero falar em poucas palavras a segunda vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Porque na segunda vez que Nabucodonosor invade Jerusalém, é a hora que a história desse personagem bíblico que nós lemos, o seu livro aqui essa noite, ela aparece na história. Pastor, então conte rápido as palavras, vou lhe contar. É que na época em que Nabucodonosor invade Jerusalém pela segunda vez, havia o templo de Salomão, a casa do nosso Deus. A Bíblia diz que nessa época, dentro do templo, havia um sumo sacerdote, o nome dele era Buzi. A história diz que Buzi ele era um homem casado, mas todavia o sacerdote Buzi não tinha filhos. Mas aprove o nosso Deus abrir a madre da esposa do sacerdote Buzi e fizesse com que ela gerasse uma criança. No dia do nascimento daquela criança, descobriu-se que era uma criança do sexo
masculino. Quando o sacerdote Uzi pega aquela criança na sua mão, que ele olha e diz: glórias a Deus, porque Deus está cumprindo a promessa dele dentro da minha casa. Pastor, por que ele está dando glória a Deus? Por causa da criança que nasceu com sexo masculino. E ele vai dar um nome para aquela criança. Alguém sabe o nome daquela criança? Ezequiel. Pastor, por que ele está feliz? Porque naquela época, pastor Kleber, o manto sacerdotal não era passado de uma família para outra. Não era. Era passado de pai para filho e assim sucessivamente. É por isso que quando Ezequiel nasce, ele dá glória a Deus, porque ele entende que daqui a pouco o seu ministério vai parar e o manto sacerdotal que hoje está sobre ele recairá sobre Ezequiel. Só que agora a história sagrada diz, olha para mim que eu vou engatar a terceira agora. A história sagrada diz que agora ele precisa, ou ele tem 25 anos para preparar Ezequiel, porque era na idade de 25 anos que o filho do sacerdote se levantava para assumir o sacerdócio no lugar do seu pai. Então agora o sacerdote Uzi tem 25 anos para preparar Ezequiel, para lapidar Ezequiel, para forjar Ezequiel, para ensinar Ezequiel e para capacitar Ezequiel a se tornar um sacerdote. Só que a Bíblia diz que agora o tempo se passa, o tempo se passa. Ezequiel agora está com 24 anos de idade. Quantos anos, gente? 24. A história diz, pastor Cleber, e começa a ficar boa a coisa agora, que faltavam apenas 3 meses para Ezequiel completar os 25 anos e se tornar um sacerdote. A história sagrada diz que o coração de Ezequiel está acelerado, está apreensivo, está atônito, porque ele está esperando 25 anos para viver uma promessa, para começar o seu ministério. Ele não vê a hora de usufruir dos benefícios que somente o sacerdote tinha. E eu quero falar só sobre 2. O primeiro, qual era o primeiro, pastor? Você lembra? Naquela época o templo ele era dividido em 3 partes. Primeiro, lado de fora, chamado pátio, aonde vocês estão, lugar santo. Bem aqui na divisa entre vocês e nós havia um véu chamado véu da separação, e aqui em cima era chamado lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. A história diz que uma única vez por ano, quanto tempo, irmãos? Uma única vez por ano. Era privilégio do sacerdote, meu pastor, uma única vez por ano. Ele saía do lugar santo, atravessava o véu da separação, chegava em cima do lugar santíssimo, porque a história diz que uma única vez por ano a glória de Deus descia. Oh Jesus! E o único que sentia a glória de Deus era o sacerdote. Então Ezequiel está esperando 25 anos da sua vida para poder sentir a glória de Deus pela primeira vez na sua vida. Só que a história diz que existia um segundo benefício, escute isso, que somente o sacerdote tinha. Qual, pastor? É que aqui em cima do lugar santíssimo tinha um objeto sagrado, meu pastor. E esse objeto sagrado representava a presença de Deus na terra. Alguém lembra? A Arca da Aliança. Então era privilégio do sacerdote uma única vez por ano chegar diante da Arca da Aliança e remover a tampa da Arca da Aliança, chamado propiciatório, e olhar para dentro da Arca da Aliança, porque dentro da Arca da Aliança tinham 3 objetos. Quantos objetos? 3. Que somente o sacerdote podia ver. Qual, pastor? Primeiro, você lembra do maná que Deus havia enviado para Israel na peregrinação pelo deserto de 40 anos? Alguém lembra do maná? Pois aquele maná estava dentro de um pote, e esse pote estava dentro da Arca da Aliança. O segundo objeto que tinha dentro da Arca da Aliança, Números 16 e 17, quando chegar em casa você vê, no dia em que Deus foi confirmar o ministério de Arão, o irmão de Moisés, sobre a terra, Moisés fincou uma vara de amendoeira na terra, e aquela vara de amendoeira floresceu, pois essa vara de amendoeira estava dentro da Arca da Aliança. O terceiro objeto, que na verdade é um, mas eles são 2. Qual, pastor? As 2 tábuas com os 10 mandamentos que o próprio Deus havia dado para Moisés. Então imagine como é que está o coração de Ezequiel, pastor Cleber, esperando 25 anos da sua vida para sentir a glória de Deus pela primeira vez. Ele está esperando 25 anos da sua vida para poder ver a Arca da Aliança pela primeira vez.
o seu coração está apreensivo. Ele olha no relógio, ele olha no calendário e ele está olhando dizendo: daqui a pouco meu ministério vai começar, daqui a pouco a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, daqui a pouco eu vou sentir a glória de Deus pela primeira vez na minha vida, daqui a pouco eu vou poder ver a arca da aliança pela primeira vez na minha vida. O coração de Ezequiel está acelerado, ele está contando os dias, está contando a hora, ele não vê a hora, só que me empresta o seu coração. Eu vou engatar a quarta agora, meu carro só tem quinta, ok? Engatei a quarta agora, pastor, e o que aconteceu? Só que foi justo nesse período, oh Jesus, que faltavam apenas 3 meses para Ezequiel completar os 25 anos e se tornar um sacerdote. Foi nesse período de 3 meses, foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela segunda vez. E eu posso lhe contar o que aconteceu. Vou lhe contar o que aconteceu. O que, pastor? Escute isso. Quando Nabucodonosor chega pela segunda vez, pastor Cléber, diante de Jerusalém, ele chama o seu general Nebuzaradã e diz: eu tenho uma ordem. Qual? É que os muros de Jerusalém que hoje estão de pé, os portões de Jerusalém que ainda estão de pé, eu quero que você toque fogo nos muros e toque fogo nos portões, e que nunca mais sejam colocados portões em Jerusalém, e que os muros de Jerusalém nunca mais sejam restaurados, e que eles fiquem pro resto da vida fendidos a fogo. Depois de fazer isso, ele entra dentro de Jerusalém. Quando ele entra dentro de Jerusalém, ele vai olhar para as casas dos judeus. E quando eu falo casa do judeu, eu estou falando da sua casa, ok? Toda vez que eu falar judeu, eu estou falando você. Quando ele olha para as casas dos judeus, ele olha e diz, pastor deles: as casas dos judeus ainda estão de pé. Nebuzaradã olha e diz: ainda estão, imperador. Mas ele diz: mas eu tenho uma ordem. Eita Jesus! E qual é a ordem? Que as casas dos judeus que hoje estão de pé, eita Jesus, eu quero que derrubem essas casas, e que as casas fiquem em total monturo e em total entulho. Depois de fazer isso, o imperador abre a sua boca, pastor deles, minha pastora, e diz: aonde é o lugar que os judeus, vou repetir, quando eu falo judeus, estou falando de você, aonde é o lugar que os judeus plantam e colhem o fruto da terra? Aonde é o campo? É ali, meu Senhor, do outro lado. Quando Nabucodonosor chega no campo, minha pastora, a história diz, não sou eu, que ele manda pegar pedregulhos de 50 quilos e jogar no campo para entulhar o campo. E ele diz: o povo judeu, e quando eu digo povo judeu, eu estou dizendo você, ele diz: a partir de hoje o povo judeu nunca mais vai plantar e nunca mais vai colher. Depois ele fez uma terceira coisa. Olhe para mim que o negócio vai ficar bom agora. Ele fez uma terceira coisa que ele não poderia fazer, e eu acredito que aqui foi o início do fim do seu império. Se valeu glória, depois do que eu disser, você libera. Por quê, pastor? Porque uma coisa é você mexer com o povo, e outra coisa é você mexer com o dono do povo. Aí é a coisa diferente. Porque a Bíblia diz que depois de fazer isso, ele vai até aquilo que era considerado a 8ª maravilha do mundo antigo. O que, pastor? O templo de Salomão, a casa do nosso Deus. Olha para mim para você entender. Quando ele chega diante do templo de Salomão, pastor Cleber, ele olha e diz: então é aqui que o povo judeu entoa louvores a Yahvé. Então é aqui que o povo judeu traz a sua oferta de sacrifício e traz o seu dízimo para ser colocado diante do teu altar. É aqui que as mulheres judias fazem as suas súplicas e orações. É aqui que os levitas tocam os seus instrumentos para adorar Yahvé. Então é aqui, eu quero entrar nessa casa. Quando Nabucodonosor entra na casa do nosso Deus, ele vai olhar, escute isso, ele vai olhar e dizer que existem muitos utensílios nessa casa, e eu vou simplificar para você entender. Ele olha e diz: esses ventiladores são belos, esse data show é maravilhoso, essas bandeiras de nações são mais belas ainda, esse microfone sem fio é abençoado, esse teclado. Ele começa a olhar para os utensílios e diz: eu vou roubar os utensílios, porque eu vou levar eles como presente da minha vitória contra o povo judeu dentro de Jerusalém, e vou levar para o meu palácio. Ele rouba os utensílios da casa do nosso Deus. Depois de fazer isso, você lembra do véu da separação que havia aqui? A história diz que ele manda colocar fogo no véu da separação.
e vai colocar os seus pés imundos em cima do lugar santíssimo. E quando ele coloca os pés aqui, ele olha, pastor Cleber, para a arca da aliança. Ele diz: então essa é a famosa arca da aliança, que representa a presença de Yahvé sobre a terra. Eu vou levar essa arca como troféu da minha vitória contra o povo judeu. Eu vou levar embora. Só que depois de fazer isso, olha para mim, do lado de dentro ele vai sair para fora. Quando ele chega do lado de fora, ele diz: Nebuzaradan, meu general, eu tenho uma última ordem. Qual? Oh Jesus, eu quero que derrube a casa de Yahvé. Yahvé nunca mais vai ser adorado, Yahvé nunca mais vai ser glorificado. Os homens não vão trazer mais a sua oferta e nem o seu dízimo diante do teu altar. As mulheres judias não vão fazer as suas orações e as suas súplicas. Os levitas não vão mais tocar os seus instrumentos, porque a casa de Yahvé vai ser destruída e Yahvé nunca mais vai ser adorado. Olha para mim que eu vou engatar a quinta bola e já correndo para o final. Só que enquanto Nabucodonosor está fazendo tudo isso aqui, enquanto ele está fazendo tudo isso aqui, bem aqui tem um menino, oh glória, que está esperando 25 anos da sua vida para viver uma promessa. Alguém está pegando ou não? Esse menino está assistindo Nabucodonosor fazendo tudo isso, meu pastor. O coração de Ezequiel está em frangalhos, a sua alma está abatida, o seu espírito está caído, meu Deus, porque Ezequiel está olhando e dizendo: não valeu a pena. Eu renunciei 25 anos da minha vida para viver uma promessa, e isso não vai acontecer. Eu me programei 25 anos para ser um sacerdote, mas isso não vai acontecer. Eu investi 25 anos da minha vida para ter um retorno no ministério que nunca vai acontecer. Ezequiel olha e diz: não valeu a pena. E a história diz que Nabucodonosor vai pegar de Jerusalém e levar para a Babilônia 10 mil judeus. Quantos judeus, gente? Olhe para mim que eu vou engatar a quinta bola e a gente vai terminar esse negócio. Pastor, o que aconteceu? A história diz que Nabucodonosor pega esses 10 mil judeus de Jerusalém e leva para a Babilônia. Segundo a história, de Jerusalém para a Babilônia eram 45 dias a pé. Faltavam 3 meses, 90 dias para Ezequiel completar os 25 anos. Então quando Ezequiel chega na Babilônia, 45 dias depois ele completa os seus aniversários de 25 anos. Olha por mim agora para a gente terminar. Vamos imaginar como foi o dia do aniversário de Ezequiel lá. Ezequiel, depois de 45 dias, acorda uma bela manhã e diz: era hoje. Meu ministério era para estar começando hoje. A promessa de Deus na minha vida era para começar a se cumprir a partir de hoje. Hoje o manto sacerdotal do meu pai era para ser colocado nos meus ombros. Eu ia começar a servir no templo, era hoje. Mas isso não vai acontecer, porque eu estou num país diferente, de uma etnia diferente, de um costume diferente, de uma crença diferente e de uma religião diferente. Mas isso não vai acontecer. Só que a minha Bíblia Sagrada diz, pastor Cleber, fechei minha Bíblia para a gente ir embora. Só que a minha Bíblia Sagrada diz que no meio daquela situação, Ezequiel se levantou. Ele vai olhar minha pastora e diz: eu vou tomar uma atitude. Pastor, e qual foi a atitude de Ezequiel? Olha a atitude de Ezequiel. Eu sei quando foi que o cativeiro começou, mas eu não sei quando é que vai terminar. Então, ao invés de me conformar a Jesus, eu vou me adaptar. Eu vou dizer de novo, acho que alguém não ouviu porque o microfone falou, mas eu vou falar de novo. Aleluia. Ele se levanta e diz: ao invés de me conformar, eu vou me adaptar.
Pastor Moisés, e qual é a diferença de se conformar e de se adaptar? Lá vai, isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem veio receber no primeiro dia de festa. Qual, pastor, a diferença? É que quando você se conforma com a situação, você está declarando: eu aceito essa situação, porque eu não acredito que Deus tem poder para mudar essa situação. Mas quando você se adapta, aí a tua história é diferente. Porque quando você se adapta, você está declarando: eu não aceito essa situação, porque eu sei que o meu Deus pode mudar ela a qualquer momento. Pastor Moisés, e qual é a diferença de quem está adaptado e de quem está conformado? É única. Você consegue diagnosticar no vocabulário. Vamos lá? Pastor, e qual é o vocabulário de quem se conformou e de quem se adaptou? Olha isso, minha pastora. Vocabulário de quem se conformou. Se Deus tivesse que me dar, já tinha dado. Não deu, não dá mais. Está conformado. Se Deus tivesse que cumprir, já tinha cumprido. Não cumpriu, não cumpre mais. Está conformado. Se Deus tivesse que abrir, já tinha aberto. Não abriu, não dá mais. Está conformado. Se Deus tivesse que salvar, já tinha salvado. Não salvou, não salva mais. Está conformado. E de quem está adaptado, Ele ainda não me deu, mas eu sei que Ele vai dar. Ele ainda não cumpriu, mas eu sei que Ele vai. Pergunta para alguém que está do teu lado: você está conformado ou está adaptado? Pergunta. Oh glória. Para quem está conformado, eu tenho uma palavra. Qual? Não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Mas e para quem está adaptado, prepara, porque tem reviravolta de Deus chegando para tua história. Pastor, e como é que o senhor sabe que Ezequiel está adaptado? Só vai dar glória a Deus quem está nessa condição. Qual, pastor? É que a minha Bíblia diz que Ezequiel está trabalhando. Quem se conforma, cruza os braços, como diz o outro, fica esperando a morte da bezerra. Mas quem está adaptado, arregaça as mangas e diz: quer saber, eu vou trabalhar. Pastor, e como é que o senhor sabe que Ezequiel está trabalhando? Porque a minha Bíblia diz: olha o trabalho de Ezequiel, era acordar todo dia de manhã cedo, pegar um balde, colocar no ombro e descer até a beira de um rio babilônico chamado Rio Quebar. Enchia o balde de água e trazia para os exilados que estavam do lado de fora do palácio de Nabucodonosor. Resumindo, ele levava água para o povo da periferia. Eita Jesus! Só que a minha Bíblia Sagrada vai dizer que o tempo se passou. Quanto tempo, pastor? 5 anos. Quantos anos? 5. Então me ajude agora para a gente terminar esse negócio. Se ele chegou lá e completou 25 anos e agora se passaram 5 anos, quantos anos Ezequiel está? 30. Ele está com 30 anos, minha pastora. Só que é 5 anos no cativeiro. Só que é 5 anos que Deus não fala. É 5 anos que Deus não usa um vaso. É 5 anos que Deus não usa um profeta igual o pastor Kleber para dizer o porquê daquela situação. Meu Deus. Porque tem hora que eu não sei o que dói mais. O que, pastor? Se é o cativeiro ou se é o silêncio de Deus. Só que a minha Bíblia Sagrada diz que quando deu 5 anos, grita comigo, ataque, diga, é o... Eita glória. Quando deu 5 anos, grita de novo, diga, é hoje. Pastor, o que aconteceu? Ezequiel acordou, minha pastora, pegou o balde e disse: hoje está fazendo 5 anos que eu estou no cativeiro e nem sei porquê, mas eu vou continuar trabalhando. Vem comigo para a gente acelerar. Ezequiel pega o balde e diz: eu vou buscar água. Quando chega lá embaixo na beira do rio Quebar, pastor Kleber, ele enche o balde de água. Mas pela primeira vez ele vai olhar para o reflexo dele na água. Ele pega o balde, coloca de lado. Ele olha para ele e diz: hoje está fazendo 5 anos. Faz 5 anos que eu estou no cativeiro.
Faz 5 anos que eu estou nessa luta, nessa guerra, e eu não sei por que estou passando. Olha para mim, vem comigo, vamos comigo agora, banda, vamos comigo agora. Só que enquanto Ezequiel está aqui de cabeça baixa, tomado pelos porquês da vida, a Bíblia diz que ele não percebeu. Digo o que, pastor? Ele não percebeu que o céu que estava diante dele rasgou de um lado para o outro. O céu se rasga de um lado para o outro. Aí papai do céu, vendo que ele abriu o céu e Ezequiel não viu que o céu estava aberto, aí ele bradou dos altos céus e disse: filho do homem, põe-te em pé, porque hoje eu resolvi falar com você. Ezequiel olha para os altos céus, pastor Denis, e diz: e quem é que fala comigo? Vamos acelerar, gente, vamos acelerar. Aí Deus bradou dos altos céus e disse: Ezequiel, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus do teu pai, o sacerdote Moisés, e hoje eu resolvi falar com você. Meu Deus. Ezequiel olha e diz: Senhor, o que é que o Senhor tem para falar para mim? Olha Deus, meu pastor. Ezequiel, é que eu estava sentado no meu trono, e da minha eternidade eu sondei o teu coração. Quem é isso? Ezequiel olha e diz: o que foi que o Senhor viu aqui dentro? Ele diz: eu vi a tua alma batida, eu vi o teu espírito caído, o teu coração está em frangalhos. E digo mais, Ezequiel, o teu coração está tomado pelos porquês da vida. Ezequiel, com os olhos cheios de lágrimas, diz: é verdade, é assim que eu estou. E digo mais, Ezequiel, você carrega uma frustração muito grande na tua alma. Ele diz: é verdade. Deus olha e diz: eu quero ouvir da sua boca. Olha para mim, gente, eu quero ouvir da sua boca. Por que você está frustrado? Aí Ezequiel olha, pastor Cléber, e diz: é que eu me programei 25 anos da minha vida para ser uma coisa que eu jamais serei. Eu investi 25 anos da minha vida para ter o retorno de uma coisa que eu jamais terei. Deus olha e diz: eu quero ouvir da tua boca, fala. E ele diz: é que eu me programei para ser um sacerdote. Oh Jesus, vamos crescer agora. Deus olha e diz: repete. Ele diz: é que eu me programei para ser um sacerdote. Aí Deus olha e diz: pois eu tenho uma palavra. Qual, Senhor? Os meus planos são maiores do que os teus planos. Os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos, e os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Ezequiel, você se programou para ser sacerdote, mas eu te chamei para ser profeta. Ezequiel olha e diz: Senhor, e ser sacerdote é ser maior do que profeta? Ou melhor, ser profeta é ser maior do que sacerdote? Deus olhou para Ezequiel e disse: e eu vou te explicar como, Senhor. Olha o que ele falou para Ezequiel: Ezequiel, é que sacerdote pega do povo e apresenta para Deus, e profeta pega de Deus e apresenta para o povo. Ezequiel, você pode pegar na mão de alguém que está do teu lado? Pega na mão de alguém que está do teu lado. Abra um sorriso, nem que for amarelo para ele ou para ele, diga: recebe a palavra, vaso. Aumenta o teu volume, grita pelo ouvido, diga para ele: que Deus vai fazer na sua vida não vai se comparar com aquilo que não deu certo lá atrás, meu pai. Não vai. É por isso que teve coisa na sua vida que não deu certo. Por quê? Porque o plano de Deus é maior. É por isso que teve relacionamento que não deu certo. Por quê? Porque o plano de Deus é maior. É por isso que você não comprou aquela casa, porque o plano de Deus é maior. É por isso que você não entrou por aquela porta, porque o plano de Deus é maior. Levante a mão, porque a palavra é essa: o que Deus vai te dar não vai se comparar. Levante. Até na palma da mão de 3 pessoas, diga: o plano de Deus é maior. Diga: o plano de Deus é maior. Diga: o plano de Deus é maior. 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 O plano
levanta a mão, abre a boca e Ezequiel, aqui tem uma resposta de Deus para alguém. Ezequiel, o quê? Você queria trabalhar para o homem. Você queria trabalhar para o homem, Ezequiel. Mas eu te chamei para trabalhar para mim. Você pode gritar para alguém que está pelo lado do tempo que você vive para Deus começa hoje. Oh, glória. Pastor Kleber, não sei se a Dark crê, mas eu vou liberar o que o altar está me dando. Porque vai haver uma avalanche de Deus aqui dentro dessa casa. Ministério de quem está parado vai começar a andar. Tem gente que nunca pegou o microfone, mas Deus vai levantar com tanta graça. Deus vai levantar com tanto poder, meu Deus. Prepara, porque esses 10 anos, para a vida de alguém que está ouvindo essa palavra, vai ser um divisor de águas, porque Deus vai glorificar. Você já pegou o microfone? Porque na hora que Deus disse o que eu tenho, vai começar a manifestar. Eu vi esse homem aqui pegando esse microfone. Eu nunca ouvi a voz dele, mas eu vi ele com uma voz bem branda. Ai, Jesus. E dizendo: eu tenho uma palavra de Deus na igreja. Meu Deus. Porque os processos que esse homem já passou na vida não era para ele estar de pé. Mas Deus disse: tudo que eu permiti você passar foi para te transformar no homem que você é hoje. Eu te dei estrutura sem você perceber. Eu te dei capacidade sem você perceber. Eu te dei graça sem você perceber. Eu te dei vida sem você perceber. E hoje, essa noite, eu vou manifestar o que eu tenho contigo. Eu vou manifestar. Quem não crê fica calado, mas quem crê abre a boca para Deus. Deus vai envolver esse homem de um jeito. Deus vai envolver esse homem numa dimensão de glória tão grande, que vai ter dias que ele vai se levantar daquela cadeira, e quando ele levantar, a terra vai tremer, a igreja vai olhar e dizer: que é isso? Ele é baracanda, não é nagaço. E Jesus falou para mim que enquanto eu estou profetizando para ele, Deus está quebrando um laço que o diabo armou para trazer um prejuízo financeiro grande na vida desse homem, que ele ia levar anos da vida dele para se recuperar. Mas papai mandou diga para ele que enquanto a minha igreja levanta a mão para a rua, eu quebro o laço, livro o prejuízo e o meu nome.
mas no pessoal também. Deus falou para mim, minha pastora, que está abrindo uma porta de excelência tão grande na vida desse homem, que um dos maiores dízimos que a DAC vai ter. Só não deu glória a Deus que está com inveja. Que vai chegar uma época, e Deus confirma na glória dessa igreja, que quando houver festa como essa, ele vai se levantar e dizer: pastor, deixa que eu vou bancar a festa toda, porque Deus tem me honra. Deus, alguém pode adorar? Alguém pode adorar? Então abre a boca, manda o melhor glória, porque papai está na cama. A bondade do teu coração não é um defeito. A bondade do teu coração já fez você tomar muito prejuízo, muito engano. Foi. A bondade do teu coração. Teve gente que percebeu o que eu percebi agora pelo Espírito e abusou da tua boa vontade. Só que sabe o que aconteceu? Não te honrou do jeito que você merecia, te deu prejuízo, te deixou no vale. Ai, Jesus, é bacana na Managácia. E ele conversou com Deus um dia e disse: eu queria que Deus me mudasse. Olha aí, Jesus. Olha o estado desse homem. Não vim aqui brincar de ser profeta, não, meu pastor. Eu vim aqui dar lugar para Deus. Eu saio de casa, pastor, dele por tudo ou nada. Eu tenho uma notícia: qual hoje não é noite do nada. Só que Deus disse assim para mim: diga para ele que eu não vou mudar o coração dele. Glória! Porque quem te criou desse jeito foi ele. O que Deus vai te dar é discernimento. Glória a Deus. Para quando vir aqueles carros de pescoço, Olha aí, Jesus. Pega mesmo, Jeová. Oh, glória. que vai enxergar nele a possibilidade de gozar de alguns benefícios, aí vai querer se aproximar. Mas papai está dizendo: eu estou te dando discernimento. Glória a Deus. E é interessante que quando eu estou profetizando que Deus está te dando discernimento, desceu um varão numa velocidade de um relâmpago, desceu muito rápido e fez uma roda de fogo ao teu redor. Que isso? E papai está dizendo para mim: diga para ele que enquanto a minha igreja levanta a mão para dar glória, eu estou blindando ele, estou blindando a casa dele, estou blindando a família dele, estou blindando o casamento dele, estou blindando a vida financeira. Abre a boca para dar glória a Deus, dele, porque papai está aqui. Leva a bênção. Tem glória a Deus aí, não? Ezequiel, você queria trabalhar para o homem, Olha aí, Deus. você vai trabalhar para mim. Para terminar, Ezequiel olha e diz: a partir de hoje, Deus olha para Ezequiel e diz: a partir de hoje, eu te mostro e você fala. Eu te revelo e você profetiza. Aonde você entrar, eu entro contigo. Aonde você colocar a planta do pé, eu coloco a minha. Tem que ser o melhor glória a Deus da noite. Os teus inimigos se levantarão contra ti e não prevalecerão, porque a minha mão. Tá pegando não? Olhe para mim, que aqui é o término do capítulo 1 até o capítulo 36. Olha para mim, gente, término. Deus está falando com Ezequiel e Ezequiel está profetizando. Só que quando chega no capítulo 36, gente, término, não perde. Deus olha para Ezequiel mais uma vez e diz: filho do homem, põe-te em pé, porque mais uma vez eu quero falar com você. Deixa eu dar um recado antes. Tudo a partir de agora é profecia. Se você perder, você vai perder tudo.
Então toda hora que você ouvir uma profecia, você pega. Lembra que eu disse que eu ia te contar uma história e a aplicação era só no final? Agora é o final. Pastor, e o que aconteceu? Deus olha para Ezequiel e disse: põe de pé. Ezequiel olhou e disse: Senhor, o Senhor tem uma mensagem para mim? Deus olha e disse: não, a mensagem que eu tenho, eu vou te dar e você entrega primeiro. Primeira profecia, qual, Senhor? Ezequiel, já pega a primeira profecia, gente. Pega, já pega. Primeira profecia, Ezequiel. Eu usei, Isaías disse que ia trazer um pouco para o cativeiro, mas eu também disse, primeira profecia, que o cativeiro ia ter começo. Vai ter meio e vai chegar ao fim. Olha para alguém e diga: essa prova está com os dias contados. Segunda coisa, Ezequiel. Glória a Deus, aleluia. Assim como o homem, olha Deus falando por parábolas, assim como o homem pega um punhado de areia na mão e sopra para espalhar areia, assim eu fiz com o meu povo. Eu mesmo espalhei. Mas tem uma segunda coisa, o que? Aquilo que está espalhado, o que saiu fora do lugar, eu vou colocar. Terceira profecia, tem seu melhor, glória a Deus essa aqui. Libera, pastor. Qual? Senhor, diga. Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu não vou enviar anjo, não vou enviar arcanjo, não vou enviar querubim, muito menos serafim. Não, Senhor, o que vai acontecer? Ah, se eu fosse você dar um lugar a Deus para achar. Libera, pastor. Eu mesmo vou descer na terra e vou colocar um basta nesse cativeiro. Ezequiel, quarta coisa. Eita Jesus. Quando eu falar Nabucodonosor e seu império, estou falando de Satanás e seu império. Quem entende, diga amém. Eu vou descer na terra, vou tirar Nabucodonosor do trono, vou acabar com o império babilônico de uma vez por todas, vou pegar o meu povo da Babilônia e vou levar meu povo de volta para Jerusalém. Olha para alguém que está do teu lado para ele pegar a profecia e diga: eu não sei da onde você saiu debaixo de vergonha. Fala para ele. Diga: mas papai vai te fazer voltar lá. Você pode até ter saído de lá debaixo de vergonha, mas eu vou profetizar para quem quer, pastor Zé. Tem uma reviravolta de Deus acontecendo aqui essa noite. Eu não sei da onde foi que você saiu debaixo de vergonha, que você mesmo abriu a boca e disse: lá eu não volto, lá eu não piso. Mas papai está dizendo: eu vou te pegar pela tua mão, eu vou te levar lá. Para quem é de Bíblia, eu sei que tem gente de Bíblia aqui. Ezequiel, você vai começar a lembrar agora da mensagem. Nabucodonosor queimou os muros, lembra? Queimou os portões, lembra? Ezequiel, depois de 70 anos, os muros ainda estão queimados e vendidos a fogo, e os portões estão queimados. Ezequiel, para quem é de Bíblia, eu sei que tem aqui. O que é, Senhor? Diga que eu vou levantar o menino para o nome de Neemias. E aquilo que Nabucodonosor queimou, que está queimado até hoje, olha aí o restaurante. Eita glória, vou restaurar. Olha para alguém e diga: tem restauração de Deus aqui hoje. Oh glória. Pastor, o que é restauração? Deus está dizendo que vai pegar o que já existe. Olha aí, Deus. Porque restaurar é pegar o que já existe, mas que está quebrado, e daquilo que já existe, que está quebrado, eu vou fazer de novo.
dos judeus que Nabucodonosor derrubou, que hoje estão em total entulho e monturo. O que tem, Senhor? Diga que eu vou remover o entulho. E as casas que ele derrubou, eu vou colocar de... E mais, Senhor, o campo. Ele jogou pedregulho de 50 quilos e disse: o povo não planta mais e não colhe mais. O que tem, Senhor? Eu também vou tirar os pedregulhos. Pega isso aqui que sofreu uma pedra e acha que nunca mais vai conquistar nada na tua vida. Olha o que Deus está falando: eu vou remover os pedregulhos e o meu povo vai voltar a plantar e vai voltar a colher. Para terminar, Ezequiel, Nabucodonosor derrubou a minha casa. Eu vou dizer de novo para você entender. Ele derrubou a minha casa. A minha casa está caída, porque ele disse que o meu povo não ia mais me adorar. Os levitas não iam mais tocar os seus instrumentos. As mulheres não iam fazer mais as suas orações. Mas Ezequiel, eita glória, é o término da mensagem, não tem mais para onde passar. O que, Senhor? Diga que eu vou remover o entulho da minha casa, vou colocar a minha casa de pé, e vou te antecipar o que Ageu ia profetizar, mas vou antecipar agora, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Minha é a prata, meu é o ouro. Daqui a pouco farei tremer o céu, farei tremer a terra, e a glória da segunda casa será maior do que a... Fica de pé. Isso aqui é a última profecia. Olha para mim, gente. É que quando Nabucodonosor, Ezequiel, tocou fogo em Jerusalém, ouvi isso, pegou o meu povo e levou para a Babilônia. Gente, olha isso. As nações vizinhas viram o meu povo passando pelo processo. Sabe o que as nações fizeram, Ezequiel? Não, Senhor. Escarneceram, zombaram, amaldiçoaram e disseram: Jerusalém nunca mais se levanta, Jerusalém acaba aqui. Ezequiel, eu vi. Ezequiel, eu vi tudo. Poderia ter ajudado, mas não ajudaram. Eita Jesus. Poderiam ter estendido a mão, mas não estenderam, Ezequiel. Eu vi tudo. E para terminar, Ezequiel, diga que eu farei justiça. Eu farei justiça. Porque tem hora que a gente está passando por alguns processos que é permissão de Deus. E tem gente que ao invés de chegar do nosso lado só para dar o ombro para a gente chorar, fica olhando e dizendo: bem feio. Olha aí. Se depender de mim, morre. Se depender de mim, não se levanta mais. Se depender de mim, nunca mais cresce. Mas papai está dizendo: eu sou justiça. Olha para alguém que está do teu lado e diga: o que vai ter de gente arrependido de não ter te ajudado na hora que você
e dizia: pastor, deixa eu pregar no quarto aí. Olha aí, Deus. Ninguém ligava: pastor, deixa eu pregar na garagem aí. Tem 4 crentes, deixa eu pregar ali. Certo como viveu o Senhor. Pois eu nunca fui homem de Deus e a palavra de Deus da minha boca nunca foi a verdade. Mas assim diz o Senhor para aqui essa noite: não trarei empresário do Morumbi, não trarei rico do Alphaville, não trarei empresário do Tamboré, não trarei. Mas pelo contrário, levantarei aqueles que estão aqui. Tem gente que hoje, minha pastora, só ganha um pouco para sobreviver. Mas papai está dizendo: se continuar fiel, glória, eu vou honrar de uma maneira tão grande que os dízimos, as ofertas e as contribuições serão tantas que vai ser suficiente para a construção da igreja pronta. E quem ficar vai provar. E quem foi embora vai ouvir falar do que Deus vai fazer nessa casa. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Diga: recebe a palavra, vá. Não, diga com raiva, gente. Pelo amor de Deus, diga: recebe a palavra, vá. Diga: recebe a palavra, vá. Diga: o cativeiro acaba hoje. Diga: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diga: nada, diga nada. E ninguém pode impedir o que Deus está prometendo aqui essa noite. Diga: você crê que ninguém pode impedir os planos de Deus? Feche os teus olhos. Adore a Ele. Adore a Ele. Que tudo pode. Adore a Ele. Nenhum dos seus planos pode se
glória a Deus, que recebe essa palavra nessa manhã. Meus irmãos, vocês ainda de pé, só duas coisas muito rápidas. Tem alguém que está aqui essa noite que ainda não é crente? Tem alguém? Dê um sinal assim com a sua mão. Pastor, eu estou aqui, mas eu não sou crente ainda. Tem alguém? Fico com medo não. Tem? Pastor, meu caso é diferente. Eu já servi a Deus e hoje eu não sirvo mais. Estou afastado ou estou afastada. Tem alguém que está afastado? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Não tem ninguém? Só os salvos. Levante a mão e diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus é lindo. Lá na porta, gente. Já está lá na porta. Minha esposa, nossa moçada. Nós trouxemos o nosso material. Levante a mão quem gosta de chocolate aqui. Cadê? Deixa eu ver. Não, faz assim, ó, com a mão assim. Eita glória. Pouco de chocolate veio hoje, né?